Certo, começamos a nossa gravação. Eu perguntei se alguém tinha tentado fazer pelo menos essa questão do esboço da curva. Alguém conseguiu? Alguém tentou? Alguém ficou com alguma dificuldade? Hoje as motos do iFood resolveram fazer barulho, incrível. Só eu tô mudo? Eu tô mudo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? A Milene falou que eu tô mudo. Vixe. Calma aí. Não, professor, ela falou que tá dando para te escutar. Ah, tá, Milene. Pô, tá me sacaneando aí, Milene. Alguém fez, galera? Essa questão do esboço de curva? Você fez aí, Felipe Calvelli? Beleza. Tá, acho que ninguém fez, ninguém respondeu, né? Vamos então tentar fazer isso aí juntos, para que a gente consiga aprender esse esboço, hein? Prova sexta-feira, hein, galera? Não dá mole, não. Vamos lá com calma. Primeiro passo, use o roteiro para esboçar a curva 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Eu sei esboçar essa curva de cabeça? Se você souber, você já tem uma ideia, uma estimativa, utilize essa estimativa. Não sei, não faço ideia, uma função racional, polinômio do segundo grau no numerador, polinômio do segundo grau no denominador. Não faço a menor ideia. Então, vamos usar o roteiro. Ó. Primeira parte é o que do roteiro? Domínio. Vamos, então, encontrar o domínio da nossa função. É o conjunto dos valores para os quais a função está definida. Pessoal, passo a passo, né, para ficar didático. Então, ó, passo, ali era passo A, né? Isso. Passo A. Domínio. Me digam, por favor, qual é o domínio dessa função? Vamos lá, gente, vamos lá. O pessoal hoje está almoçando ainda. Final de semana foi difícil. Reais com um x diferente de 1 e menos 1. Show de bola. Show de bola. Muito bom, Meg, muito bom. O que eu tenho que fazer? Essa função ela vai existir sempre, desde que o denominador x ao quadrado menos 1, ele tem que ser diferente de zero. Então, o x ao quadrado ele tem que ser diferente de 1, portanto, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Tá? Então, domínios são x pertencente aos reais, tal que x diferente, pode fazer assim também, ó. X pertencente aos reais menos, tá, os pontos. Então, menos 1 e 1, tá? X pertencente aos reais menos o ponto menos 1 e 1. Ou então, né, x pertencente aos reais, tal que x diferente de menos 1, ok? E x diferente de 1. Tá? Isso aqui significa a mesma coisa. Fizemos esse primeiro passo. Mestre, por aqui que eu tenho que achar o domínio da função. Galera, se eu sei que a função não existe quando x é igual a 1 e quando x é igual a menos 1, porque isso aqui vai explodir, né? Vou dividir por zero quando x for 1 ou menos 1. Na verdade, indiretamente eu estou descobrindo o que aqui, pessoal, com essa informação do passo A. Alguém pode me dizer? As raízes? Não, não são as raízes ainda não. A gente está descobrindo pontos onde a função vai lá para o infinito. Alguém pode... Isso, Milene. Boa. Boa, Yara.
A Meg... Então, Meg, cuidado, Meg. O ponto crítico é ainda relacionado à derivada. A gente está primeiro analisando somente o domínio, tá? Então, a Yara e a Milene, isso, Meg, boa. A Yara e a Milene nos ajudaram com assíntotas, pessoal, realmente. E essas assíntotas, elas são quais tipos de assíntotas? Elas são as assíntotas horizontais ou as verticais? Muito bom, Yara, assíntota vertical. Então, só no passo A, olha, você já tem muita informação. Você pode ir fazendo, pessoal, com relação aos passos, de acordo com os passos, um esboço, né? Esboços, que não é o esboço final, mas assim, parte. Pô, eu já sei que aqui é x, eu já sei que aqui é y, abscissas e ordenadas, respectivamente. Eu sei que x igual a 1, ele fica aqui. Eu sei que x igual a menos 1 fica aqui. E eu sei que a função não existe nesses pontos. Então, é uma assíntota vertical. Ó. Assíntota vertical. Eu já sei que a função não vai cruzar essa reta vertical aqui. Porque é realmente uma assíntota. Então, já te dá uma estimativa legal do que vai acontecer. Tá? Então, a partir daqui, você já sabe. Vamos lá, vamos continuar. Interseções com os eixos é o passo B, é o segundo passo. A interseção com o eixo y é fazendo o f de zero. O que é a interseção com o eixo y, pessoal? É quando a função ela cruza algum ponto do eixo y aqui, né, positivo, ou aqui. Como é que eu descubro esse ponto? Fazendo x igual a zero. Por isso que ele falou, para achar a interseção com o eixo y, eu faço f de x, né, e eu faço o quê? X igual a zero. Isso dá o meu f de zero. Tá? Quando x igual a zero, quanto vai dar, galera? Vou ver aqui, professor. X igual a zero vai dar zero sobre menos 1. Tá certo? Então, quando x for igual a zero, y igual a zero. Concordam? 2 vezes 0 ao quadrado dá zero, dividido por 0 ao quadrado menos 1, 0 sobre menos 1. Isso dá zero. Então, eu já sei que ela vai interceptar o eixo x, né, desculpa, com y, nesse pontinho aqui, ó. A função vai ter que passar por aqui. Lembrando, tá, Ana, que você falou das raízes, fazer f de zero não é achar as raízes, tá? É achar a interseção com o eixo y. Beleza. Como é que eu acho agora as raízes? As raízes eu faço, ó, f de x igual a zero. Então, muita gente confunde aqui, ó. F de x, quando x é igual a zero, eu estou achando as interseções com o eixo y. Não são as raízes. F de x igual a zero é quando y for igual a zero. Então, aqui sim, eu estou achando as interseções com o eixo x, que aí nós chamamos de raízes. Quais são as raízes desse polinômio? 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 igual a zero. Posso multiplicar cruzado, 2x ao quadrado igual a zero. E aqui calhou, né? X igual a zero, com cardinalidade 2, né? São duas raízes no zero. Então, de fato, as duas raízes que estão no zero aqui, né? Elas são as interseções com o eixo x e também com o eixo y, tá? Veio a calhar dessa forma. Ok, gente? Até aqui tudo certo? Alguma dificuldade? Então, aqui, ó, nós temos o passo B. Tá? Passo B. Alguém quer perguntar alguma coisa? Interajam. Ó, passo B. Primeiro encontramos a interseção com o eixo y, fazendo x igual a zero, que é o f de zero. Para encontrarmos as interseções com o eixo x, né, que são as raízes, fazemos f de x igual a zero. Y, né? F de x igual a zero é o y igual a zero. Tá? E isolamos o x para encontrar as raízes. Professor, a equação é muito difícil, não é igual a essa aí que é bonitinha, que eu consigo multiplicar cruzado. Então, se você está vendo que a função é muito difícil, omite esse passo, tá bom? Por exemplo, se for algo assim, né, x à quarta potência, menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 4, você vai tentar sempre, quando for um polinômio, as seguintes raízes: 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Você vai testar essas raízes para depois aplicar o Breuer-Ruffini e diminuir um grau. Se testou isso aqui e não funcionou,
parte para a próxima, tá? Esquece esse passo, porque aí significa que provavelmente você nem tem uma raiz real, né? Ou então é uma raiz aí que não é tão intuitiva de ser encontrada. Tá bom? Então deixa eu ver aqui o nosso chat para ver se temos mais alguma dúvida. Beleza. Qual é o terceiro passo, pessoal? Professor, Oi, Ana. Oi, desculpa. quando eu for calcular o f de x igual a zero e der zero no denominador, eu aplico limites? F de x igual a zero. Você fala f de x igual a zero ou f de zero? F de zero, no caso, é isso. Então, f de zero, e aí você fez lá e deu, por exemplo, ó, vamos supor que aqui, vamos supor que fosse assim, Ana, a sua função fosse 3 sobre x ao quadrado, pode ser? Então, f de zero vai ficar 3 sobre zero, que vai tender ao infinito. Isso quer dizer o que, Ana? Quer dizer o seguinte, que o zero, ele não está no seu domínio, tá? Por isso que deu infinito. E aí você descobriu uma cinta vertical também, em x igual a zero, tá? Que seria aqui, vou fazer em preto, né? Seria uma assíntota aqui, Ana, olha lá. Ao invés de ser em 1 e menos 1, seria no zero. Entendeu, Ana? Entendi, professor. Se você jogar o ponto e der infinito, dividir por zero, é porque você está jogando um ponto que não está no domínio. E aí ali é uma cinta vertical. Boa pergunta, Ana. Muito bom. Entenderam a pergunta dela, gente? Isso aí é muito importante. Os pontos no domínio sempre serão as cintas verticais. José, os pontos fora do domínio sempre serão as cintas verticais. Sim, os pontos fora do domínio, José. Entenderam, gente? Os pontos fora do domínio, eles serão sempre as cintas verticais. Vamos para o passo C. Já terminamos o passo B, achamos as interseções. Se for muito difícil de achar a interseção, pula para o próximo passo. Simetria, galera. Essa função aqui, ela é senoidal, cossenoidal, trigonométrica? Será que ela tem alguma simetria? Será que ela tem alguma periodicidade? Vamos ver o passo. Preto não, né? Vou botar aqui vermelho para continuar, para não confundir. C. Então seria a simetria. Será que ela é simétrica? Vamos ver se ela é par. Professor, mas por que eu estou fazendo isso? Poxa, se ela for par, tudo que eu fizer do lado direito, do x positivo, eu repito, né? Eu reflito para o x negativo. Então, vamos lá. F de x, para ser par, tem que ser igual ao f. Eita, ficou parecendo um menos, né? Vamos para não confundir aqui. Para ser par, f de x tem que ser igual ao f de menos x. Tá? Mestre, como é que eu vou saber? Poxa, f de menos x vai dar quanto? F de menos x, eu vou escrever aqui, ó. F de menos x é igual. Onde tem x, eu coloco menos x. 2 vezes x, vou colocar menos x. Menos x ao quadrado é menos x vezes menos x. Continua x ao quadrado. Legal. X ao quadrado, vou botar menos x. Menos x vezes menos x vai dar x ao quadrado. Menos 1. Pessoal, reparem, f de menos x é exatamente igual a f de x. Essa função é o quê, pessoal? Par. Aí você lembra do cosseno. Ó. O cosseno, ele é par. Eita, que cosseno mais feio, professor. Cosseno é assim, né? Cosseno não é par, então o que acontece aqui, ó, vai acontecer aqui também. Por isso que f de x, para o x positivo, é igual a f de menos x. Então, reparem, tudo que acontecer à direita para x positivo vai acontecer para a esquerda. Então, só preciso me preocupar com aqueles quadrantes ali, o primeiro e o quarto quadrante. Tá bom, gente? Lembrando aqui, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Beleza, mestre. Claro, na prova você vai fazer isso rapidinho, né? Que a gente está fazendo para praticar. Então, achamos a simetria, vamos para o passo D. Professor, eu preciso fazer nessa ordem? Não, pode fazer na sua ordem, a ordem que você aprender melhor. Só que, claro, essa aqui é a mais intuitiva, né?
Você vai fazendo do zero mesmo. Então, achei a simetria. Ela é uma função par. F de x igual a f de menos x. Se fosse ímpar, seria f de x igual a menos f de menos x. Ela não é periódica, tá bom? Porque, claro, ela não é uma função trigonométrica, nem uma função hiperbólica, então ela não tem período. Aqui não é o nosso caso. E na parte D, nós temos as assíntotas horizontais e as verticais. Vamos fazer, então, as assíntotas item I, que são assíntotas horizontais, pessoal. Assíntotas horizontais. Assíntotas horizontais, eu lembro os senhores, né, que é do tipo y igual a L, né? Y igual a L. Como é que eu chego nesse y igual a L? O L vai ser justamente o limite da nossa função, que no caso é 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, quando o x vai lá para o infinito. É uma assíntota horizontal. Como é que a gente resolve isso? Professor, posso aplicar L'Hopital? Pode. Estou vendo que vai dar infinito sobre infinito, é uma determinação de L'Hopital. Eu posso derivar em cima e embaixo, vai ficar 4x, e embaixo vai ficar 2x, certo? Posso simplificar esse com esse, vai dar 4 por 2, vai dar 2. Então, L igual a 2. Eu tenho uma assíntota horizontal e y igual a 2, tá? Já faz lá no seu gráfico. Y igual a 2 está aqui, ó. Y igual a 2 está aqui. Então, tem uma assíntota horizontal para cá. Vamos ver para o menos infinito, pessoal? Eu também tenho que analisar para o menos infinito. L, vou botar aqui para não confundir, tá? L1 e aqui eu vou botar L2. L1 e L2. Vamos lá. L2 vai ser, então, o limite. Aí teremos 2x ao quadrado, teremos x ao quadrado menos 1, quando x tende a menos infinito. Menos infinito, desculpa, vamos lá. Aqui seria menos infinito ao quadrado, né? Seria infinito sobre infinito. Vai dar alguma diferença, pessoal? Também vai dar 2, né? Não vai mudar. Então, para menos infinito, eu também tenho uma assíntota aqui assim. Tá certo? Professor, eu podia fazer pelo aquele outro método de colocar em evidência o maior grau? Poderia, aluno, olha lá. Você poderia fazer aqui, ó, pessoal. L1 seria o quê? Eu colocaria x ao quadrado em evidência, que multiplica 2, dividido por x ao quadrado em evidência, que multiplica 1, menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui vai simplificar, isso aqui vai dar 0, vai dar 2 sobre 1, vai dar 2. Tá? Independente de ser mais ou menos infinito. Porque aqui, ó, os termos estão ao quadrado, então, claro, mais ou menos infinito vai dar tudo 2. Entenderam, então, o encontro da assíntota horizontal, galera? Sim. Ok, obrigado, Ana. E aí, claro, a assíntota vertical, que é o item D2is, né? A gente já determinou lá no nosso passo A. A assíntota vertical. A assíntota vertical, ela tem a seguinte equação, x igual a k. Isso aqui é muito importante. A assíntota horizontal y igual a L, a assíntota vertical, x igual a k. Quem são esses k's, pessoal? É o limite, tá? Que vai dar um infinito. Né? Quando você faz, ó, limite da função 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a k, isso aqui vai lá para o mais infinito ou menos infinito. E quando é que essa função vai para o mais ou menos infinito? É justamente quando esse denominador aqui, ó, for igual a 0. Então, eu já tenho as assíntotas verticais, como o nosso amigo falou, a Milene e a Yara. As assíntotas verticais, eu tenho x igual a 1, x igual a menos 1. Já desenhei lá, ó. X igual a 1. Beleza. X igual a menos 1. Eita, professor, precisa de uma régua aí. É verdade. Então, até aqui, acho que nenhum problema, né?
Assíntota horizontais, ó, lembre-se de que o limite quando x tende ao infinito é igual a L, ou quando tende a menos infinito igual a L. Então a reta é uma cinta horizontal. Lembrem-se, quando x tende ao infinito e você tem y igual a L, pode ser assim. Quando x tende a menos infinito, pode ser um outro L, tá, pessoal? Pode ser aqui um L1, o L2 ele pode ser assim. Tá? Quando vai para o mais infinito é assim, quando vai para o menos infinito é assim. Não precisa ser sempre assim ou assim. Então, mente aberta, tá? Se esse limite que você está calculando for para o infinito, né, ou menos infinito, então não teremos assíntotas nem à direita ou à esquerda, tá? Professor, isso é ruim não ter assíntota? Não. Reparem, se você está falando que para o infinito está dando para o infinito, você já sabe que a sua função ela vai ser crescente, né, lá para o infinito. Então você está esperando, ó, já que você não tem, vamos apagar tudo aqui, já que você não tem um limite igual a um valor constante, se vai para o infinito quando estende ao infinito, o que você espera? Sei lá, uma coisa doida aqui que faça assim. Lá para o menos infinito também vai para o infinito, então ó, também vai fazer isso. Ah não, mas para o menos infinito, a função ela era menos infinita, então você está esperando algo assim. Tá? Para o mais infinito dava menos infinito, então espera algo assim. Tá bom? Esse discernimento, essa noção matemática, vocês vão adquirir fazendo as questões, né? Com relação às assintas verticais, né? Olha lá, são os limites nos pontos onde a função vai para o mais infinito ou para o menos infinito. Aqui é interessante o seguinte, tá? Já vai te ajudar bastante também no esboço inicial. Repare que eu falei para vocês que a gente tem sim a assíntota no x igual a 1 e no x igual a menos 1. Além disso, galera, a gente consegue descobrir como é que é o comportamento da função quando ela está indo pela direita ou pela esquerda, tá bom? Que aí você já sabe, inclusive, um pouquinho ali da concavidade. Vamos fazer um teste? Olha só, que legal. Se você fizer aqui o limite, eu já sei que é 1 e menos 1. Se você fizer ó, 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1 pela direita, o que vai acontecer quando x tende a 1 pela direita? Aqui em cima vai ser sempre maior do que zero, tá bom? Aqui embaixo, se o x tende a 1 pela direita, aqui também vai ficar maior do que zero, concordam comigo? X tendendo a 1 pela direita é 1.0001. Ao quadrado menos 1 vai ser maior que zero. Esse número aqui, então, vai ser positivo muito grande, vai para o mais infinito. Olha que legal. Então, você sabe que pela direita, a sua função vai lá para o mais infinito. Você já pode esperar algo assim, ó. Tá? E, claro, se eu tenho uma assíntota aqui, eu já praticamente matei a questão ali, ó. Cara, pela direita ela vai para o mais infinito, ela só pode ser côncava para cima. Ela não tem como ir para o mais infinito, pessoal, assim, ó, porque aqui tem uma assíntota vertical. Então, o único método possível, a única forma possível é sendo côncava para cima. Olha só, dessa forma daqui. Vamos ver pela esquerda, limite de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Pela esquerda, então 1 pela esquerda, não confundam 0 com 1, tá? 1 pela esquerda eu continuo sendo positivo. 0 pela esquerda eu viro negativo, né? O número à esquerda de 0 é negativo, mas o pessoal confunde aqui. A esquerda de 1 é 0.999. Ao quadrado vai ser maior do que 0, tá? De novo, à esquerda de 1, 0.99. Ao quadrado, 0.999. Menos 1 vai ficar um número negativo, próximo de zero. Então, isso aqui tende a menos infinito. Então, pela esquerda, gente, 1 pela esquerda vai para o menos infinito. Olha só, eu tenho um comportamento aqui e eu sei que passa pelo 0, 0. Cara, se passa pelo 0, 0 e pela esquerda vai para o menos infinito, eu só posso ser côncavo para baixo dessa forma daqui. Só tem como acontecer isso. Tá certo? Legal, mestre, legal. Pessoal, eu preciso analisar o que acontece para o menos 1. Não, né? Eu já sei que a função é par. Se eu sei que a função é par, eu vou rebater a questão. Ó. O que acontece aqui, acontece aqui. O que acontece aqui, acontece aqui. E aí, ó, você acabou a questão, matou a questão. Certo? Então, a importância de ver a simetria, né, analisar se tem simetria, é justamente essa.
Ah, mestre, eu não tive cabeça, não vi se era par. Vamos fazer os outros passos, vamos lá. Vamos ver. Então, se eu fizer aqui agora o limite de 2x ao quadrado, tá? Sobre x ao quadrado menos 1. Quando x tende a menos 1 pela direita, vou colocar aqui então, menos 1 pela direita, menos 1 pela direita. Um número à direita de menos 1 também confunde, olha, menos 0,999. Ao quadrado, isso aqui vai ser positivo. E embaixo, menos 0,999 ao quadrado vai ser positivo, só que menos 1. Então aqui, ó, negativo. Portanto, vai tender para o menos infinito. Olha o que aconteceu, menos 1 pela direita, menos infinito. Tá certo? Tá certinho aqui, ó. Como nós fizemos. Vamos fazer agora o que está faltando, que é menos 1 pela esquerda. Vamos colocar aqui, ó, limite de 2x ao quadrado sobre... Na prova vocês vão fazer organizadamente, né, pessoal? Que aqui eu estou fazendo no mouse, fica muito difícil de ficar escrevendo. X tendendo a menos 1 pela esquerda. Menos 1 pela esquerda, então pode ser, ó, menos 1,00001. Menor do que menos 1, né? Então, menos 1,001 ao quadrado vai ficar positivo. Embaixo vai ficar positivo e maior do que 1, também positivo. Isso aqui vai tender para o mais infinito. Olha lá, bateu, ó. Ela vai pela esquerda, vai lá para o mais infinito. Tá certo? Hoje a rua aqui deu para passar o bino da carga pesada, os caminhoneiros, os motoboys, todos os nossos colegas estão passando aí para atrapalhar um pouquinho a nossa aula, desculpa, tá? Pelo barulho. Então, beleza, mestre, entendi as assinturas horizontais e verticais dos limites. Até aqui, ok, gente? Falem aí se vocês estão entendendo, por favor. Tranquilo, professor. Beleza, beleza. Vocês viram que a gente matou a questão aí em 3 passos, né? Mas vamos continuar para praticar, né? E ver que eles são importantes. Achamos as assíntotas. Aqui a observação que eu falei, né? Vamos salientar aqui, ó. Para funções racionais, que são funções que têm polinômios no numerador e no denominador, a gente pode localizar as assíntotas verticais igualando o zero no denominador, que foi o que acabamos de fazer aqui, ó. Igualando o zero, né, no denominador. X igual a 1, que dá x igual a menos 1, x igual a 1. Justamente porque são os pontos fora do meu domínio. É o que está escrito ali. Após ter cancelado qualquer fator comum, claro, isso é importante. Primeiro você simplifica, pessoal. Então aqui, isso aqui é interessante falar também. Primeiro, se você puder simplificar a função, tá bom? Simplifique. Não dê esse mole. Se for um produto notável que dê para simplificar, você simplifique. Não perca tempo fazendo a conta com a função mais complicada. Se você viu que dá para dividir, dá para cortar algum termo, simplifica. E aí sim você analisa o domínio. Tá? Porque vai que na simplificação você corta o ponto que você falaria que estaria fora do domínio. Aí você já ganha, então, tempo nessa parte. Outras funções, tá? Esse método não se aplica. Por exemplo, função polinomial. Você sabe que são reais, né? X pertencente às reais. Então, não te ajuda ali a achar nenhuma assíntota, né? E a função polinomial não tem assíntota vertical. Ela é totalmente contínua ali no meu tempo, né? De menos infinito até mais infinito. Além disso, ao esboçar a curva, é muito útil saber exatamente qual das afirmativas em 1 é verdadeira. Em 1. Aqui, ó. Justamente no nosso caso, x tendendo a 1 pela direita deu mais infinito, pela esquerda deu menos infinito. E x tendendo a menos 1 pela direita deu menos infinito, e pela esquerda lá deu mais infinito. Então é importante que vocês tenham uma ideia, né, do que acontece nesses limites à esquerda e à direita. Se a função não estiver definida no ponto A, mas A for uma extremidade do domínio, então, reparem, ó, a função não está definida no ponto A, né, se for um caso.
mas o A estiver na extremidade, se ele for uma extremidade do domínio, então você calcula ó, x tendendo a pela esquerda ou x tendendo a pela direita, para ver, né, se esse limite vai existir ou não. Se for infinito, ele não existe. Entenderam esse pedaço aqui? Se f de A não estiver definida, mas A for uma extremidade do domínio de f, por exemplo, são aqueles casos, olha. A função está definida de 0 a A, tá? Então, o domínio é x pertencente aos reais, tal que 0 menor ou igual a x menor do que A. Tá certo? O A não está dentro do domínio. Então, a função f de A não está definida. Se eu colocasse, lembra lá da P1, né? Se eu colocasse aqui, ó, 3, aqui f de A está definida, f de A vale 3. Mas se eu colocar assim, dessa forma que está, né? A função não está definida. E A é uma extremidade do domínio. Ah lá, x é menor do que A. Então a gente calcula o que? X tendendo a pela esquerda. No caso aqui vai ser x tendendo a pela esquerda, obviamente, porque eu não tenho como chegar pela direita, né, galera? Pela direita a função não está definida. Então, pela minha esquerda, quanto vai dar? Estou vendo aqui que vai dar um número constante. Por que tem isso aqui, né, pela direita? Claro que poderia ser um processo inverso, né? Poderia ser assim. Aí eu colocaria que o meu domínio aqui seria menos A. Então, eu falo aqui, ó, que seria de menos A domínio aqui, domínio X. Eu falaria que ficaria de menos A até A, só que eu tenho que apagar aqui essa minha igualdade. E aí aqui sim eu falaria o limite pela direita. Tá bom? Claro que também existe vale quanto? Vale L. Seria uma função par aqui no caso. Tá bom, gente? Legal, legal. Passo da letra E, intervalos de crescimento ou decrescimento. Ah, mestre, mas aqui você já olha o gráfico, tá? Mas vamos supor que você ainda não tem esse gráfico. Só para vermos se todos estamos no mesmo patamar aí, pessoal. Olhando para o gráfico aqui, que a gente já sabe que vai ser assim, quais são os intervalos de crescimento aqui do gráfico, por favor? Onde é que ela cresce? Menos infinito a menos 1. Beleza? E de menos 1 até 0, é isso? Show. E onde é que ela decresce? 0 a 1 e 1 a mais infinito. Show de bola. Então já sabemos aí o intervalo de crescimento e decrescimento. Ok? Outra pergunta que a gente pode fazer aqui, olhando para o gráfico, né, que a gente já está sabendo a resposta, é onde a função é descontínua. Onde é que a função é descontínua aqui, pessoal? Claramente no ponto x igual a 1 e x igual a menos 1. Tá certo? Quais são as raízes dessa função? X igual a 0. Então a gente já tem bastante informação por esse esboço. Mas vamos lá. Usando o teste C e D. O que é o teste do C e D? Eu vou derivar e vou analisar o sinal dessa primeira derivada. Tá? Também está falando o seguinte, calcular f' de x, claro, obviamente, que é o teste da primeira derivada, e encontrar os intervalos nos quais a função é positiva, né, a derivada é positiva, que é crescente, e os intervalos nos quais a função é decrescente. Vamos ver, então? Vamos lá. Então, a nossa função é 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, y igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Vamos partir, então, para x ao quadrado menos 1, primeira derivada, pessoal, y' de x. Vou pedir a ajuda da nossa amiga Ana Luísa, lá de Mato Grosso, né, Ana Luísa? Ou do Rio Grande do Norte, eu sempre confundo. Eita, professor. É do Paraná, não é? Paraná. É mais pro Eu sou norte, do não é? Piauí, professor. Piauí, isso, Piauí. Poxa, eu esqueço, eu troco as coisas. É verdade. Piauí. Ah, Esse Piauí não é terra do nosso amigo Whindersson Nunes?
Isso. Ah, que legal. Você já viu ele andando por aí, Ana? Muito Não, bom, muito boa pessoa ele, né? pois é. Poxa, que legal. Muito bom, muito interessante. Então, Ana, ajuda a gente com essa primeira derivada aí, representando o pessoal do Piauí. Repete a primeiro, o numerador, Isso, então vamos fazer aqui, ó. Vai a ser do quociente, né? isso, então vai ser a derivada do primeiro, vai dar 4x vezes o segundo, ó, x Vezes ao o segundo. quadrado menos 1. Aí depois tem o menos, né, Ana? Isso, Menos o primeiro, 2x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que vai ser 2x. 2x. E a gente tem que Divide. dividir pelo segundo ao quadrado. X ao quadrado menos 1. Gente, eu não preciso me preocupar aqui, a princípio, com a abertura desse cara daqui não, tá? Eu deixo assim para não ficar perdendo tempo fazendo conta desnecessária. A gente vai analisar o caso que precisa. Se precisar, você vai saber. Mas vamos ver aqui. Cadê? Igual. Que aqui muitas vezes a expressão fica feia no denominador e o pessoal fica fazendo conta e, na verdade, a gente está interessado em analisar o sinal. Tá? Então, deixa assim para a gente ter um discernimento melhor. Por que eu estou falando isso? Cara, eu já estou vendo aqui ó, que o numerador é alguma coisa que não me interessa ao quadrado. Isso aqui vai ser sempre positivo. Tá? Então, se você abrir isso, vai ficar x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Você já perde aí a noção de que x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 vai ser sempre positivo, né? Então, tome muito cuidado com isso. Vamos lá, então continuando aqui, ó. Em cima teremos 4x ao cubo. Obrigado, Ana, por ter ajudado a gente. 4x ao cubo. Depois teremos menos 4x. 4x ao cubo menos 4x. E aqui teremos, olha, menos 4x ao cubo. E aí eu vou dividir isso por x ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá? Eu posso simplificar esses termos. E aqui ficou, se não erramos conta, menos 4x dividido por x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Gente, eu quero analisar o teste de crescimento ou decrescimento. Então, a gente tem que analisar os sinais dessa função. Aqui é a primeira derivada. Olha o que está acontecendo. Mestre, interessante que o denominador ele é sempre positivo. Então, não preciso me preocupar com ele. Agora, o denominador, gente, olha só o que acontece. É menos 4x, né? Eu tenho aqui um x igual a zero e a função é menos 4x decrescente. Então, aqui eu tenho mais e menos. Quando eu coloco qualquer número negativo, o que acontece? Aqui vai ficar, quando o x for negativo, aqui vai ficar positivo, tá certo? Agora, quando o meu x é positivo, o numerador fica negativo. E aqui fica positivo. Então, você tem dois casos. Quais são os dois casos? Os casos aqui, ó, x igual a zero. Né? Agora, olhando toda essa função, tá bom? Quando eu tenho valores maiores do que zero, valores positivos, essa minha função ela é negativa. Quando eu tenho valores menores do que zero, então essa função ela é positiva. Isso significa o quê? Que antes de zero a função cresce. Depois de zero a função decresce. Vamos ver se aquilo ali foi verdade? Antes de zero, tá certo, olha. Antes de zero, a função cresce. Legal. Antes de zero, a função cresce. E depois de zero, a função decresce. Ó. Decresceu e decresceu. Tá certo? Então, fizemos aí o teste da nossa crescimento e decrescimento.
Olha que interessante também, já saiu aqui, né, pelo teste da primeira derivada, um valor interessante. No zero, olha lá, a função crescia e depois ela começou a decrescer. Se eu mudei de positivo para negativo, né, a derivada mudou de positiva para negativa, eu achei o que, gente? Eu achei um ponto de máximo local. Esse justamente é o passo seguinte. Vamos ver o passo seguinte aqui, ó. Valores de máximo e mínimos locais. Encontre os números críticos de f, que são os números c, nos quais f' de c igual a zero, ou, não esqueçam, onde a função derivada no ponto não existe. Use, então, o teste da primeira derivada. Se mudar a primeira derivada de positiva para negativa, então f de c é um máximo local. Se mudar de negativa para positiva, então ele é um mínimo local. Apesar de ser usualmente preferível usar o teste da primeira derivada, olha lá o que a nossa amiga Luísa Gateira perguntou, nós podemos aplicar o teste da segunda derivada, tá? Se, né, a derivada no primeiro ponto for zero. E, claro, a segunda derivada for diferente de zero. Então, se a segunda derivada no ponto crítico é positiva, teremos um ponto de mínimo local. Se for negativa no ponto crítico, a segunda derivada, teremos um máximo local. O que significa isso tudo? Significa o seguinte, vamos ver aqui o passo, agora é o passo F, né? Geralmente a gente faz o passo E com o passo F, né, gente? Porque aqui eu já estou com a primeira derivada. Aqui, pelo teste de crescimento e decrescimento, eu já verifiquei que ela mudou de positiva para negativa. Já saiu aqui, olha, que o ponto 0, 0 é um ponto crítico, claro, e que ele também é um ponto de máximo local. Então aqui, olha ali, eu posso aplicar também o teste da primeira, da primeira derivada, né? Mas aí para fazer o teste da primeira derivada, eu preciso fazer y' de x. Deixa eu colocar uma anotação melhor aqui. Para fazer o teste da primeira derivada, eu preciso encontrar os pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, eu faço o quê? F' de x igual a zero. Ou o ponto onde f' de x não existe. Poxa, mestre, eu estou vendo que essa função, o domínio, são todos os reais. Olha só, o domínio da minha f', ele vai sempre existir. Tá? Então aí não tem problema. X pode ser 0, x pode ser 1. Na verdade, aqui, olha lá, x não são todos reais, não. Então aqui a gente vai ter um outro ponto crítico legal também. Quando x for 1, pessoal, x igual a menos 1, não é? X igual a menos 1, x igual a 1, também são pontos críticos aí, que são pontos onde a minha função derivada não vai existir. Só que o que acontece? Beleza, a função derivada ela não existe quando x for igual a 1 e x igual a menos 1. Beleza, tudo bem. Mas isso me interessa, essa parte daqui, nesse exemplo não interessa, né? Porque 1 e menos 1 não está definido na função. Olha para cá, ó. Então, como a função não existe no 1 e no menos 1, eu estou vendo ali que, como a derivada também não existe ali naquele ponto, ali seria um ponto crítico, né? Mas ela não está definida no 1 e menos 1. Então, aqui não nos ajudou em nada essa parte. Mas, claro, você tem que saber isso. E aí, para igualar igual a zero, eu faço menos 4x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado igual a zero. Multiplico o cruzado, menos 4x igual a zero, x igual a zero. Lembra que ponto tem abscissa x e coordenada, né? Abscissa x e ordenada y. Quando x igual a zero, quanto vale o y? 0 sobre menos 1, vai dar 0. Então, o ponto 0, 0 é um ponto crítico, PC. Tá? Como é que eu sei se é máximo ou mínimo local? Utilizando, sim, agora o teste da primeira derivada. No ponto crítico, ela mudou de positiva para negativa. Então, ele é um ponto de máximo local. Ponto de
max local. Vamos verificar isso também pelo teste da segunda derivada. O que eu tenho que fazer no teste da segunda derivada? Derivar a primeira derivada. Vamos lá. F, duas linhas de x. Só para tirar a prova real. Derivada do primeiro, menos 4, vezes o segundo. Cadê? X ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos o primeiro, então menos 4 vai dar mais 4x, vezes a derivada do segundo. Como é que eu faço isso aí, pessoal? Posso fazer o produto notável, vai ser x à quarta, menos 2x ao quadrado, tá? Mais 1. Então a derivada vai ser 4x ao cubo, menos 4x. Mais 0. Sobre o segundo ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 1 à quarta potência. Reparem por que o teste da primeira derivada foi mais fácil. Porque aqui, poxa, eu estou tendo que derivar de novo uma coisa que já ficou mais complicada, né? Então, f duas linhas de x vai ser igual a menos 4x ao quadrado. Aqui ainda tem que abrir, olha só. Aqui vai ficar menos 4, que multiplica x à quarta. Depois eu terei mais 8, que multiplica x ao quadrado, menos 4. Tá certo? Porque x ao quadrado menos 1 ao quadrado dá x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1. Aí se eu multiplicar isso aqui por 4, por menos 4, vai ficar menos 4x à quarta, mais 8x ao quadrado, menos 4. E aqui eu também multiplico distributiva, né? Vai ficar 16x à quarta. Aqui temos menos 16x ao quadrado. Dividido, novamente, eu não vou abrir o que está aqui embaixo não, galera. X ao quadrado menos 1 à quarta. Quanto é que dá isso aqui? Vamos escrever lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui, aqui. Vamos lá. Menos 4x à quarta com 16, teremos 12x à quarta. Legal. 8x ao quadrado com menos 16, teremos menos 8x ao quadrado. E aqui sobrou quem? Sobrou o menos 4. Sobrou o menos 4. Sobre x ao quadrado menos 1 elevado à quarta potência. Legal. Então, o que eu estou vendo aqui também, que eu posso colocar, ou então simplesmente, deixa eu ver se dá para botar em produto notável, quadrado do primeiro, não daria porque são 12, né? Será que a gente pode botar em evidência o 4? A gente pode colocar o 4 em evidência, que multiplica 3x à quarta, menos 2x ao quadrado, menos 1. Não sei se isso vai ajudar a gente com alguma coisa. Sobre x ao quadrado, menos 1 à quarta. Né? 3 vezes 4, 12. X à quarta, menos 8x ao quadrado, menos 4. Não sei se isso ajuda muito. Deixa eu ver se dá para simplificar mais alguma coisa. Acho que não. Então, essa aqui é a nossa segunda derivada. Tá bom? Para fazer o teste da segunda derivada, identificar se de fato, né, claro que mas para tirar uma prova real que ele é um ponto de máximo local, eu tenho que fazer F duas linhas do ponto crítico. Quem é o ponto crítico? 0, 0. Então, F duas linhas de 0. Vamos ver. Esse cara aqui vai dar 0, vai dar 0, vai dar 0. Então, eu terei 4 sobre 4... 4 vezes menos 1, então terei menos 4 sobre menos 1 à quarta, que dá 1. Então terei menos 4. Menos 4, claramente, menor do que 0.
Quando a segunda derivada no ponto crítico é menor do que zero, então tem uma concavidade para baixo, portanto, ela é um ponto de máximo local, tá? Lembrando que se a segunda derivada no ponto crítico for igual a zero, eu não posso falar nada, nem que ele é um máximo, nem que é um mínimo, tá? Mas se for maior do que zero, é um mínimo. Se for menor do que zero, é um máximo local. A segunda derivada do ponto crítico. Ok, gente? Então, fizemos aqui o nosso passo F, os valores máximos e mínimos locais, tanto pelo teste da segunda derivada, quanto pelo teste da primeira derivada. Lembrando que o teste da primeira derivada é quando ele muda, né, de positivo para negativo, é mínimo local, de negativo para positivo é um ponto de... Desculpa. De positivo para negativo é um máximo local, de negativo para positivo é um ponto de mínimo local. Teste da segunda derivada. Se a segunda derivada no ponto crítico for menor do que zero, então, ó, máximo local. Se for maior do que zero, concava para cima, mínimo local. Ok? Passo G, galera. Concavidade e pontos de inflexão. Então, reparem, né? Máximos e mínimos locais, eu também já sabia aqui pelo gráfico. Já sabia aqui, ó, que esse ponto é um ponto de máximo local. Porque nas redondezas, né, no intervalo aberto que contém esse ponto, ele é o maior ali dentro desse intervalo. Ele é o máximo global, galera? Não, né? Não é o máximo global, não. Que a função explode no 1 positivamente e ela explode no menos 1 também positivamente. E ele também não tem, essa função ela não tem mínimo global, porque essa função ela vai sempre lá para o menos infinito, olha só. Tem o menor dela vai lá para o menos infinito. Então ela não tem máximo global, nem mínimo global. Ela tem somente um máximo local no x igual a zero. O próximo passo é concavidade e ponto de inflexão. Então, a concavidade, a gente tem que calcular isso. Obviamente, se eu já fiz o teste da segunda derivada, eu já tenho isso calculado. E aplicar o teste da concavidade. Vamos ver aqui, ó. A minha segunda derivada, então aqui é o passo G. A minha segunda derivada, f duas linhas de x, ela vai ser 4 que multiplica 3x à quarta menos 2x ao quadrado menos 1, dividido por... Cadê? X ao quadrado menos 1 elevado à quarta potência. Pessoal, 4 é positivo, tá bom? Aqui também vai ser sempre positivo. Então, vamos analisar o sinal aqui. Embaixo, sempre positivo, que é potência par. Legal. Em cima tem um positivo multiplicando por um polinômio de quarto grau, tá? Aqui, elevado à quarta potência, positivo e um número muito grande. Aqui, elevado ao quadrado, tá bom? Positivo e eu vou subtrair. Menos 1, também está muito claro que isso aqui vai ser sempre positivo. Será, professor, que vai ser sempre positivo? Será que eu vou ter algum ponto de inflexão? Então, se você ficar com essa dúvida, que foi uma dúvida aqui que vai te levar ao erro, né? Na verdade, eu tenho um problema aqui que nem sempre vai ser sempre positivo, mas se te levar ao erro, você parte para os pontos de inflexão. E aí, nos pontos de inflexão, você sabe que ali vai ter mudança de concavidade. Se você analisar de cabeça aqui, você vai falar, poxa, aqui para mim parece que ela está sempre côncava para cima, tá? Mas não é o caso. Reparem que entre menos 1 e 1, olha, ela está côncava para baixo. Então, é o fato que se você colocar aqui um número entre menos 1 e 1, esse cara aqui vai ficar negativo. Vamos ver, ó. Pega um ponto aí, meio. Meio elevado à quarta vezes 3, menos 2 vezes meio ao quadrado menos 1, vai ser negativo. Vou fazer a conta aqui para você na calculadora. Vamos lá. Então, 0,5. Essa calculadora do celular é horrível, né? 0,5. A quarta vezes 3 menos 2 vezes, aí que teremos 0,5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, fecha parênteses, menos 1. Repare, pessoal, dá menos 1,31. Então, claro, né, como a gente já estava esperando,
Entre 1 e menos 1, está dando problema aí. Professor, como é que eu ia saber isso? Porque para mim, parecia que era tudo positivo. Para mim também, cara. Então, para você tirar essa dúvida, você tem que encontrar primeiramente os pontos de inflexão. Pontos de inflexão são os pontos nos quais f duas linhas de x são iguais a zero, tá certo? A segunda derivada dá zero. Quer dizer que a derivada da derivada, ela tem coeficiente angular igual a zero, ela é paralela. Nesse ponto aqui, pessoal, você tem que entender que é o valor máximo da minha primeira derivada, f' de x. Esse ponto é o seguinte, é o ponto onde a minha f' está fazendo isso aqui, ó. Tá? F', isso aqui é o gráfico da f' de x. Quando a segunda derivada dá zero, significa que eu estou nesse ponto aqui, ó. Então, onde eu tenho a máxima primeira derivada, é a máxima, né, taxa de variação. A taxa de variação máxima ocorre quando a segunda derivada é igual a zero. Então, isso também é interessante saber. Onde ocorre o maior pico, né, o maior valor da função é a primeira derivada igual a zero. Onde ocorre o maior valor da variação da função é a segunda derivada igual a zero, que é o ponto de inflexão. Então, vamos igualar a zero. Se eu igualar isso aqui a zero, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar cruzado novamente, né, e eu vou chegar no seguinte resultado. 4 que multiplica 4 que multiplica 3x à quarta. Desculpa pelo barulho. 4 que multiplica 3x à quarta menos 2x ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual a zero. Lembra, né, gente? Multiplica cruzado aqui. Isso aqui é igual a zero. Por isso que eu não preciso abrir ali o meu denominador. Tá? Então, eu posso falar que esse 4 também vai simplificar, né? Divido todo mundo por 4. 3x à quarta menos 2x ao quadrado menos 1 igual a zero. Professor, por nome do quarto grau, não sei fazer, não tem Bhaskara para o quarto grau. Lembra que eu falei? Chuta valores, cara. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nesse caso específico, ó, se eu chutar 1 ou menos 1, olha o que acontece. 1 à quarta vai dar 1 vezes 3, 3. 1 ao quadrado, 1 menos 2, menos 2, menos 1. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1 vai dar 0. 1 é raiz. Ah, que legal, 1 é raiz. Então eu posso fazer Breuer-Ruffini aqui, ó. 3x à quarta menos 2x ao quadrado. Vamos fazer Breuer-Ruffini? Quem que eu coloco aqui? 3. Muito cuidado, ó, x à quarta. Quem é x ao cubo não tem, então é 0. Quem é x ao quadrado? Menos 2. Quem é x elevado a 1? 0. Quem é o último? Menos 1. Muitas pessoas aí iam esquecer do meu 0. Também cuidado. Raiz eu já falei que é 1. Aqui eu repito. 1 vezes 3, 3 mais 0, 3. 1 vezes 3, 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 mais 0 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Diminuo 1 grau aqui, ó. Então eu posso escrever esse polinômio como x menos 1, que multiplica quem? 3x ao cubo, tá certo? Mais 3x ao quadrado, mais x, mais 1. E aí vocês vão ver, isso aqui é igual a zero, que menos 1 também é raiz, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu repetir esse slide, que ainda não terminamos, né? Dá um copia e cola aqui. Cadê o PowerPoint? Vocês vão ver que menos 1 também é raiz, porque eu tenho um polinômio que era x menos 1, multiplicado por quem? 3x ao cubo. Deixa eu só apagar esses avisos aqui. 3x ao cubo.
mais 3x ao quadrado mais x mais 1. Aqui é igual a zero. Vamos ver se menos 1 é raiz. Menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 mais 3, 3. Cortei. Menos 1 mais 1 também vai dar zero. Então, menos 1 também é raiz. Novamente, você pode colocar aqui no seu Breuer-Ruffin, fazer novamente o Breuer-Ruffin aqui. Segundo Breuer-Ruffin. Reparem, né? Se eu não tivesse sacado lá no início que a função era par, né, e nem tivesse observado esses limites aqui, olha aqui, ó, esse daqui, esse, eu estaria fazendo até agora as propriedades, né, as ferramentas, sem saber aquele comportamento. Então agora a gente só está fazendo assim, meio que tirando onda para tirar a prova real mesmo, porque eu não precisava me dar o trabalho de ficar analisando raízes, estudo do sinal. Então sejam espertos na prova, nas questões, que se você conseguir economizar tempo, né, vai ser um vencedor. 3, 1 e 1. Raiz menos 1. Aqui eu repito. Menos 1 vezes 3, menos 3 mais 3, 0. Menos 1 vezes 0, 0 mais 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1, 0. Então, se deu 0, é raiz. Então, olha, virou x menos 1, vezes x menos menos 1, que vai dar x mais 1, vezes um polinômio agora de segundo grau. 3x ao quadrado mais 0x mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 0. Facilitou, né, gente? Que agora eu sei calcular. 3x ao quadrado vai ser igual a menos 1. X ao quadrado igual a menos 1 terço. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 1 terço. Isso aqui, galera, não pertence aos reais, né? Então, esse polinômio do quarto grau tem duas raízes reais, 1 e menos 1, e tem duas raízes que são complexas. Só me interessa essa aqui. Então, se 1 e menos 1 são pontos reais que fazem com que a minha segunda derivada seja um zero, então, olha, x igual a 1 é um ponto de inflexão. Vamos calcular o y dele. E x igual a menos 1 é um outro ponto de inflexão. Só que olha que interessante. A função está definida para x igual a 1 e menos 1? Também não está definida. Então, reparem, né? Se não está definida, não tem esse y aqui, não existe. Isso quer dizer o quê? Que não existe ponto de inflexão para essa função. Não existe ponto de inflexão. Ah, professor, mas tem ali os valores complexos, tá? Esses valores não me interessam. Só me interessam os reais. Então, a função não tem ponto de inflexão. Legal, legal, entendi. Não tem ponto de inflexão. Vamos agora, só para terminar, analisar com cavidade. Eu sei que não tem ponto de inflexão porque a função não está definida em 1 e menos 1. Mas, ainda assim, eu posso analisar, né, o estudo do sinal. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Que é um polinômio de quarto grau. 3x à quarta menos 2x ao quadrado menos 1. Vou escrever de novo aqui, né? F2' de x é 4, que multiplica 3x à quarta, menos 2x ao quadrado, menos 1. Dividido por x ao quadrado menos 1, a quarta. Tá? Eu já falei para vocês que aqui embaixo é sempre positivo, e em cima eu tenho o número positivo multiplicado por alguma coisa. Só que eu falei para vocês o seguinte, reparem, entre 1 e menos 1, esse meu polinômio aí, ele vai ficar sempre negativo, né? Essa segunda derivada aí vai ser sempre negativo. Então, o que acontece? A gente tem que analisar da seguinte forma. Menos 1 e 1. Tá. O denominador sempre positivo, vou colocar aqui mais e mais.
O meu numerador, quando o x for maior do que 1, bota aí, ó, 3. Vai ficar positivo. Quando for menor do que menos 1, vamos colocar menos 10, também vai ficar positivo. Quando for entre menos 1 e 1, fica negativo. Então, o que aconteceu aqui? O resultado final é que vai ficar positivo, negativo e positivo. Então, em termos de concavidade, teríamos uma função côncava para cima, côncava para baixo e côncava para cima. E bateu exatamente, né? Olha lá. Côncava para cima de menos infinito até menos 1, côncava para baixo de menos 1 até 1 e côncava para cima de 1 até infinito. E reparem que ela é côncava para cima crescente, porque ela cresce. Cadê o nosso crescimento? Ela vai crescer até 0. Olha aqui, ó. Ela cresce até 0 com concavidade para cima. Só que ela fica com concavidade para cima até menos 1, e até 0, de menos 1 a 0, ela continua crescendo, só que com concavidade para baixo. Tá certo? Então, aqui foi o nosso teste das concavidades. Professor, não ficou muito claro porque em menos 1 e 1 ela era negativa. Se não ficou muito claro aqui, pessoal, utilize então a análise desse cara daqui, ó. Tá? X mais 1, x menos 1. X menos 1, então você teria x igual a 1, né? Seria assim. E aqui x igual a menos 1 seria assim. Então, à direita positivo e negativo, à direita positivo, x igual a menos 1, e à esquerda negativo. Deixa eu ver se assim daria para analisar. Valores maiores do que 1 seria positivo, maiores do que menos 1. Assim também ficaria ruim de verificar, né? Teria que fazer o produto entre eles. Justamente porque eu tenho que analisar esse cara daqui também. Aqui realmente ficaria bem complicado se a gente não conseguisse sacar lá no início que teria aqueles limites das assíntotas, né? Porque para estudar o sinal desse polinômio daqui, galera, essa inequação daqui, ó, complicou porque nós temos raízes complexas, né? Então, tá vendo? Ficaria bem difícil de pensar isso. Você teria que jogar pontos entre 1 e menos 1 e verificar que isso aqui daria negativo. Então, reparem que iria encrencar no final. Aí fizemos o passo G, e aí, claro, o passo H, né, esboçar a curva. Utilizando as informações dos itens A a G, a gente vai fazer o gráfico, colocando as assíntotas como linhas tracejadas sempre, né? Marcar interseções com eixos, pontos de máximo e mínimo local, pontos de inflexão, e aí depois a gente faz a curva passando por todos esses pontos, subindo e descendo de acordo com os testes de crescimento e decrescimento, que é o E, ó. O E, os intervalos de crescimento e decrescimento. Certo? E, claro, com a concavidade de acordo com G, entendendo as nossas assíntotas. Beleza, e aí finalizamos esse gráfico aí, que foi a matéria da nossa última aula, que fechou, né, a matéria da P1. Então, vamos interagir aqui com o pessoal. Calma aí que deu uma congelada. Vamos lá, meu computador. A Luísa Santos saiu da nossa reunião. Alguma dúvida até aqui, gente? Podem falar, por favor, o que vocês acharam. Quiser repetir algum pedaço, aproveita. Aproveita que a Marcia agora está online também. Oi, Ana. Pode falar, Ana. É sobre aquele ponto máximo que o senhor falou em questão da segunda derivada. O senhor poderia repetir? Sim, claro. Igual a zero, por favor. Da segunda derivada. Cadê? Segunda derivada. Cadê? Ah, aqui. Tá, vou repetir. Tá vendo? No Piauí não tem esses barulhos de moto. Aqui é horrível esse barulho de moto. A segunda derivada. O que eu falei foi o seguinte, Ana. Vou criar mais um slide aqui.
Cadê? Aqui. Foi o seguinte, Ana. Para você ver máximo mínimo local, você pode fazer o teste também da segunda derivada. Teste da segunda derivada. O teste é o seguinte. Primeira coisa, você faz f' de x igual a zero. Tá? Achou um ponto crítico, Ana. Achei um ponto crítico. Legal, achei um ponto crítico. Aí você vai fazer a segunda derivada da função. Calcule a segunda derivada. Deu lá um polinômio qualquer. Você vai pegar esse ponto crítico e vai colocar aqui dentro. Vai fazer f duas linhas do ponto crítico. Se isso aqui for maior do que zero, mostra que a função no ponto crítico está côncava para cima. E aí, portanto, esse ponto crítico, ele vai ser um ponto de mínimo local. Se você fizer a segunda derivada no ponto crítico e for menor do que zero, ela vai ser côncava para baixo. E aí você vai ter um ponto de máximo local. Então aqui, ó, mínimo local. E aqui, ó, máximo local. E, mestre, eu fiz a segunda derivada do ponto crítico e deu igual a zero. Então, o ponto crítico, além de ser ponto crítico, também vai ser um ponto de inflexão. Tá? Não necessariamente vai ser em cima do ponto crítico, mas pode ser que caia. Você pode ter ponto de inflexão em outros lugares também. Entendeu, Ana? Entendi, professor. O que Oi. significa aquele número complexo? Aqui significa, nesse 3x ao quadrado mais 1, é porque as raízes não pertencem aos reais. Ó, 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. Quando a gente tenta achar uma raiz, fica 3x ao quadrado igual a menos 1. X ao quadrado fica igual a menos 1 sobre 3. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 sobre a raiz quadrada de menos 3. Isso aqui, olha, é mais ou menos. Raiz quadrada de menos 1 é o i, que é o nosso número complexo, né? Dividido por raiz de menos 3. Raiz de menos 3 é raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Então, isso dá mais ou menos, ó, mais ou menos i. Opa, fiz um 1, né? Isso aqui vai dar mais ou menos i sobre raiz de 3i. Se eu não estiver errando conta aí, raiz de 3i. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Será que eu errei conta? Mais ou menos raiz quadrada de menos 1/3. Ah, claro que eu errei conta, né? Errei conta aqui, gente, desculpa. Aqui, ó, tomar cuidado. Raiz quadrada de menos 1/3 é raiz quadrada de menos 1 sobre raiz quadrada de 3, né? Aqui, ó, botei 2 menos. Lembrando aqui, ó, vamos lembrar aqui. Raiz quadrada de menos 1/3, aí você pode fazer raiz de menos 1 sobre raiz de 3, né? Isso aqui é igual a raiz de 1 sobre raiz de menos 3. Dá no mesmo. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos, aqui tem raiz de 3, e sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 sobre raiz de 3, essa raiz complexa, Ana, dá mais ou menos i raiz de 3 sobre 3, tá vendo? Não pertence aos reais. Se você fizer aqui o gráfico dessa parábola, Ana, ela não toca o eixo x. Ela é assim. Quando x for igual a zero, o y vale 1. Ó. Aqui é o ponto 1. Entendeu, Ana? Complexo significa que ela não pertence aos reais. Não tem nenhum corte, nenhuma interseção da parábola da função parabólica 3x ao quadrado mais 1 com o eixo x. É por isso que não existe ponto de inflexão? Por isso que não existe ponto de inflexão. Isso. Ah, sim.
Obrigada. Porque aqui é complexo, então não nos atende, e os pontos de inflexão, ó, 1 e menos 1, né, que seriam candidatos, eles não pertencem ao nosso domínio. 1 e menos 1 está fora do domínio, tá vendo aqui, ó? Entendeu agora, Ana? Sim, como uma coisinha tão pequenininha se tornou nisso, professor, meu Deus. É, pois é. Mas aquilo, se você tivesse sacado no passo A e o passo B, e além disso sabendo que a função é par, né, você matava a questão. Já não precisava nem determinar nada de segunda derivada e primeira derivada, não. Só aplicando o limite lateral, né? É, só aplicando o limite lateral já resolvia a questão. A sua xará, Ana Luísa, a Ana Carolina Bavier, tá falando que essa questão aí tá muito fácil. Ela falou que na prova tem que cair questão com raiz, log, e aí o gráfico fica mais legal. Tá vendo, pessoal? Além de não querer dar mais uma semana de prova, tirar aí a semana da galera, ela ainda tá querendo cobrar questões mais difíceis. Me mandou aqui, ela tá me mandando mensagem aqui no chat, ó, aqui no inbox. Isso aí. Certinho? Legal. Show de bola. Então a gente fecha a Ai, matéria da professor, meu P1. teclado tá ruim, você vai ficar brincando comigo. Que tá teclado tá ruim, Ana? Puxa, caramba. Tá. Deve ser sujeira aí, bate aí no notebook, deve ser sujeira. É, poeira, desculpa, deve ser poeira. Para a gente finalizar, eu queria, claro, né, a gente já finalizou, claro, a matéria da P1, mas para finalizarmos a aula de hoje, eu queria introduzir um conceito que se chama, não vou falar o conceito agora, porque senão eu já vou dar a resposta, mas eu queria mostrar para vocês o problema que surgiu, né, durante as derivadas, para que então aparecesse a ferramenta para solucionar essa questão. É o seguinte, tá? Antes de então apresentar, eu já falei lá no chat, mas antes de apresentar de fato o problema final, quando a gente quer derivar a função, né, y igual a f de x, a gente sempre tem uma coisa bonita aqui, né? Como é que era essa? 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Todo mundo aqui, a Ana Luísa, lá, a Aninha, falou sobre a derivada, né, como derivar, beleza. Aí, gente, o mundo evoluiu, a gente começou a modelar outras funções, outros fenômenos físicos, químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, enfim, tudo que existe aí no mundo moderno. E aí começou a surgir, né? Vocês já devem ter visto a equação do coração, do Batman. Claro, isso aí é uma brincadeira que a gente vê na internet, o pessoal fica montando equação de desenhos, né, para misturar um pouco a matemática com, enfim, desenhos animados. Mas no mundo aí acadêmico, no mundo científico de pesquisas, surgiram coisas assim um pouco estranhas. Por exemplo, modelamos um comportamento de um fenômeno e a gente chegou na seguinte expressão, olha só. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a x vezes y. Tá bom? Professor, o que o senhor quer que a gente faça aqui? Como é que a gente poderia derivar essa função, gente? Alguém poderia me ajudar? Alguém teria alguma ideia? Vamos começar por um mais fácil. Ó. Se eu tivesse algo desse tipo, x ao quadrado mais y igual a 3, como é que eu poderia derivar isso aqui, gente?
fazendo substituição, João Pedro falou. Isso, João. João Pedro, aqui, olha. Se eu quiser derivar essa questão daqui, né, o que eu faria? Né? Ficaria claro, ó, y igual a 3 menos x ao quadrado, e aí a derivada vai ser igual a 0 menos 2x. Tá? Se eu tenho uma função desse tipo, eu consigo, né, explicitar, tá aí a palavra-chave, explicitar o y em função de x, que é isso aqui. E aí depois eu derivo. O problema, galera, é que aqui, eu peço até que vocês tentem depois, como é que eu posso explicitar? Ah, professor, joga o y para baixo. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre x vai dar y. Só que eu não tenho y em função de x, ó, eu tenho y aqui também. Ah, não, mestre, multiplica assim. Não vai funcionar, galera. Podem tentar à vontade aí, ó, colocar para essa função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a xy. Podem tentar, inclusive, fazer isso aí, colocar y de um lado e x do outro. Igual está aqui, ó, y de um lado e x do outro. Vocês não vão conseguir, tá? Então surgiram esses problemas na matemática. Cara, tem funções que elas não são explicitadas, tá? A palavra-chave é justamente essa. A função, ela não é explícita. Eu não consigo colocar y igual a alguma coisa aqui que tem um x. Não consigo. Por quê? Porque o y está sempre colado com o x. E aqui eu também tenho y, né? Mais alguma coisa, mais um x ao quadrado. Então eu não consigo colocar aqui. Fica muito difícil sempre. Vamos colocar aqui 3, sei lá. E aí, essas funções que nós chamamos, né, no caso que eu não consigo colocar o y de um lado e explicitar o x, nós chamamos, claro, né, de funções implícitas, tá? Porque eu não consigo colocar, consigo, fazendo algebrismo e tal, álgebra linear, mas diretamente aqui no nosso curso, eu não tenho como explicitar y igual a uma função de x, porque aqui dentro ainda vai ter o y também. Então aí chamamos isso de funções implícitas. Funções implícitas. Tá certo, gente? Entenderam a motivação para esse problema? Comentem, por favor. Vou tomar uma água aqui. Tá. E aí, por que a gente utiliza, então, mestre, essas funções implícitas aí? Justamente para fazer, hoje em dia, inclusive, aqueles memes lá de funções que desenham Batman, enfim, coração, sorvete, picolé, mas também em muitos fenômenos como o eletrocardiograma, os batimentos cardíacos do coração, você pode fazer uma parametrização e justamente modelar por funções que são funções implícitas, tá bom? Dá um exemplo aqui para vocês, né? A função... Cadê o meu PowerPoint? Aqui, PowerPoint. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6y, né? 6 vezes x vezes y. Essa função ela é uma função implícita. Eu não consigo colocar y em função de x. Posso tentar colocar o 6x para lá? Posso, dividir aqui, mas ainda vai ter ó, y de um lado e y do outro. Então, ela é uma função, claramente uma função implícita. Reparem, se eu colocar aí para plotar no GeoGebra, essas curvas implícitas, tá? Elas têm um nome que é chamada de nomes em homenagem a matemáticos, tá? E essa aqui, mais especificamente, se chama folho de Descartes. Ela é desse tipo aqui, ó. X e Y. E aí nós temos aqui... O que ela faz? Ela é assim. Não vou conseguir desenhar tão bem assim, né? Mas... ela é algo desse tipo aqui, passando pelo zero.
chamamos de folho de Descartes. Em homenagem ao matemático, né, que ajudou com o plano cartesiano de René Descartes. Só que aí vocês vão falar, mestre, tem um problema aí grave, né, que essa curva ela não é uma função. Olha só, aqui eu tenho um x com 2y, daqui até aqui eu tenho um x com 2y, aqui também não. Então, convencionamos o seguinte, geralmente essas funções, elas têm esse problema, né, e isso justamente é um caso de não ser uma função. Então, nós não chamamos de função implícita, não, tá? Nós chamamos de curvas implícitas. Aí eu estava chamando de função até agora, justamente para didaticamente mostrar para vocês de onde surgiu essa história. Então, nós chamamos isso de curvas, tá? Curvas. Isso também é muito importante para a arquitetura, pessoal. Curvas implícitas. Tá? São curvas porque não são funções, são lugares geométricos, né? Aqui eu não tenho uma função, porque eu tenho x com 2y. Aí, a curva implícita, para virar uma função explícita, o que eu tenho que fazer? Eu defino intervalos. Então, por exemplo, para virar uma função, eu defino um intervalo, por exemplo, daqui até aqui. Tá? Um exemplo, né? Eu posso fazer daqui até aqui e daqui até aqui. Eu mato esse pedaço daqui, ó. E esse pedaço daqui também. Que é o pedaço que tira a definição de função. Aqui eu matei e matei. Tá bom? Pode ser simplesmente também o complementar. Ó. O que está faltando aqui, aqui seria uma função. Isso aqui seria uma função. Vamos pegar uma outra função. Ó. O complementar, eu pego esse que estava aqui. E depois um outro complementar, que é o que estava aqui embaixo. Então, eu desmembrei essa curva implícita em 3 funções, viraram funções explícitas. Tá certo? Repara, se eu pegar esse pedaço aqui de baixo, colocar lá, vai ficar assim. Se eu pegar esse pedaço e colocar aqui, vai ficar assim, e aí volta para a função original. Tá? Entenderam? Isso, galera, já era feito lá atrás, quando o professor mostrou para vocês, aí na vida, né, a equação da circunferência. Vocês se lembram o que é a equação da circunferência? A gente falava, né, é a equação da circunferência, não falava função da circunferência. A equação da circunferência não era x2 mais y2 igual a r ao quadrado, se lembram disso? E aí vocês desenhavam lá no plano, né, cartesiano, x e y, e era uma circunferência centrada na origem aqui, com o raio igual a r, aqui era r, menos r e menos r, e aqui era o zero. Isso aqui, por si só, também já está definido como uma curva implícita, tá? Por que curva implícita? Porque isso aqui não é função, ó. Isso aqui eu tenho um x com 2y, um x com 2y, outro x com 2y, outro x com 2y. Isso não é função. Aí lembra o que eu falei? Para virar função, pessoal, eu tenho que fazer y igual, ou ele é a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, que é o semi-eixo, é o semicírculo positivo. Olha lá, igual o folho de Descartes. Eu desmembrei, ó. Era uma curva, virou uma função explícita, ou ele é menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, que aí é a parte negativa. Y e x, a parte negativa. Justamente porque aqui eu posso escrever y igual, y ao quadrado igual a r2 menos x2. Então, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de r2 menos x2. Isso aqui, embora eu tenha y de um lado e x do outro, ainda está definido como implícito, tá bom? Porque não é uma função. As curvas implícitas não são funções, porque eu sempre tenho um x com mais de um y. E aí, para transformar a curva implícita na função explícita, eu desmembro. Como aqui, ó. Semiciclo positivo, semiciclo negativo.
Aqui eu tinha desmembrado assim, né? Depois eu tinha desmembrado assim e assim. Depois peguei um pedaço assim e um pedaço assim. Tá? Aí surgiram, então, essas curvas implícitas. O pessoal gosta de tatuar aí na costela, no ombro, no braço, que são os tribais, né? As folhinhas e, enfim, todas as tatuagens aí, o mundo tatu que a galera gosta. Entenderam, gente, aqui a nossa motivação inicial do problema? Sim. Legal, interessante. Que bom que vocês entenderam, então, isso aí. Aí, na nossa quarta-feira, a gente já começa, então, aqui, já a partir de hoje, já começa, né, a matéria da P2, por meio de curvas implícitas. A gente vai aprender o procedimento para poder derivar a curva implícita. É porque, claramente, aqui, Lucas, né, e os outros alunos, eu tenho pontos e eu tenho retas tangentes. Eu tenho pontos, eu tenho retas tangentes. Tá? Eu tenho pontos e retas tangentes. Então, claro, se eu tenho reta tangente à função, eu consigo calcular as derivadas. Aí as derivadas às curvas implícitas nós chamaremos de derivação implícita. Tá? Porque trabalharemos sobre curvas implícitas. Ok, gente? Então, viu lá que tem uma curva, né? Que você vai chamar no início de função, porque obviamente você não vai saber. Então, você tem uma função e você não está conseguindo explicitar o y em função de x, não é uma função, é uma curva implícita. E aí, se você está querendo analisar a derivada, a reta tangente naquela curva ali, você não vai poder utilizar as regrinhas que aprendemos até agora. A gente vai aplicar, então, as regrinhas da derivação implícita. Nós veremos na aula que vem. Esse aqui é o assunto talvez mais complicado, não, mais tranquilo, tá? Trivial, porque é basicamente tudo que nós vamos fazer até agora, só que de uma forma um pouquinho diferente. A gente continua derivando com regra do quociente, do produto, da cadeia, da trigonométrica, da potência, só que com um passo a mais. A gente vai fazer um passo a mais para poder derivar isso de forma correta. Tá bom? Então não percam a aula de quarta, né? Que é muito importante para que vocês entendam isso de uma forma melhor. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Então, a gente fica por aqui na aula de hoje. Vocês estão tentando fazer as listas, eu estou vendo que muita gente está tirando dúvida comigo, né? Me manda mensagem. Pode continuar, respondo aí com o maior prazer, não tem problema. Pode mandar domingo, de madrugada, de feriado, no feriado, qualquer dia. Pode tirar dúvida comigo aí pelo e-mail, pelo telefone, WhatsApp. E com os monitores também, gente. Tenta frequentar mais as monitorias, a galera que ainda não frequentou. Leva as questões, cara, André, Gabi, eu não estou conseguindo fazer essa questão aqui da lista. Ou então, essa questão do Stuart, não está claro para mim. Às vezes eu começo a fazer o esboço do gráfico e me perco no meio do caminho. Tem como ajudar? Então, sempre faça isso, por favor, que vai ajudar na sua prova de sexta-feira. Ok? Especialmente as questões finais das listas, né, pessoal? Que são as questões mais complexas. Dá uma folheada também, porque as questões das listas se repetem na prova, né? Então, sempre vale a pena, igual na P1 lá. Ok? E aí, até sexta-feira, que é a data da prova, eu consigo terminar a correção. Eu não consegui fazer a correção ao vivo ontem, cheguei bem tarde em casa e acabou que fiquei cansado e não consegui nem abrir o computador. Mas começo hoje e já tenho certeza que sexta-feira vocês já vão estar comemorando aí, ou não, né, as notas da P1. Mas tenho certeza que vocês vão ficar felizes sim. Tá certo, Zé? José Rafael. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou parar a gravação aqui.